Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 10 de julho de 2019, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje é o nosso estudo de número 3. Rogamos que o amor de nossa vida nos conduza, nos inspire em mais esse trabalho. E que é sempre esse movimento. Eu acho que a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho fica bem claro, bem claro mesmo, que o mundo chamado Brasil não está abandonado e que quem coordena, quem administra é Deus. Então, esse Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho vai nos mostrando a ação da espiritualidade sobre os terráqueos, tá bom? Então, que o nosso Senhor Jesus possa nos inspirar e que a espiritualidade amiga possa também nos conduzir, nos inspirando. Vamos retomar o nosso estudo. Hoje nós temos o auxílio da nossa querida professora de História, que vai trazer e vai nos dar uma aula sobre o Tratado de Tordesilhas, sobre Dona Filipa, sobre o seu Dom João e o filho dos dois. Depois ela vai contar um pouco sobre essa família, tá bom? Então vamos retomar o nosso estudo e quando chegar nesse momento, já é o momento final, nós vamos finalizar o capítulo e aí quem vai dar continuidade é a professora, tá bom? Então vamos lá, está o nosso Senhor Jesus conversando com Iléu. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as aves lhe homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos. Porque lembra, a partir do momento que Iléu falou, disse, vamos lá. Isso eu acho o máximo. Aqui você tinha que pegar um ônibus, um avião, um trem, ou andar bastante. Gente, em espírito vou à Espanha. Fui. Não precisa de passaporte. Não precisa de autorização. Agora, só uma dica. Só consegue levitar a esse nível espírito que tem bagagem moral. Ou seja, recursos no mundo espiritual está ligado à conduta moral. Caso sejamos pessoas terra a terra, nós não vamos conseguir dar um saltinho, tá? Então, o Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as aves lhe homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos. As flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhe as eterizadas sendas, caminhos. O perfume do mar casava-se ao oxigênio agreste da selva bravia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. No solo eram os silvícolas humildes e simples, aguardando uma era nova, com o seu largo potencial de energia e bondade. De quem que ele está falando? Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Iléu, perguntou ele, onde fica, nestas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se veem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios da terra, fica mais para o sul. Aí parece assim, quando Jesus pergunta assim, Léo, presta atenção, onde fica, nestas terras novas,
o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana. Qual é o símbolo da redenção humana? O símbolo é a cruz. Por que o símbolo? Porque a cruz é o símbolo da redenção humana. A cruz, qual é o significado dela? Sacrifício. E o que eu devo sacrificar? Vaidade, orgulho, egoísmo. Esse movimento é de sacrifício. E quando Jesus pergunta onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana, você diz, poxa, mas Jesus não sabe? Você estava pensando, né? Mas Jesus não sabe? O que aconteceu? Construiu a terra, ele que formou com uma legião de espíritos puros. E ele agora não sabe? Como é que o bom pedagogo faz? Ele não dá respostas. Ele pergunta estimulando, porque ele está ensinando o Iléu a ser um futuro Cristo. Então o bom pedagogo, ele faz isso, e não é de surpresa. Se nós conhecermos um pouco da história do nosso Senhor Jesus no livro Boa Nova, quantas perguntas Jesus faz sabendo da resposta? O que os homens dizem do Filho do Homem? Ele pergunta para que o outro responda e se escute, para aprender. O presunçoso, ele tem todas as respostas. E ele faz questão de responder bem alto, para não dar oportunidade do outro mostrar que sabe. Jesus não é presunçoso. E ele não tinha e não tem necessidade de vomitar informações. Porque o movimento dele é de humildade sempre. Mesmo sabendo da resposta, ele silencia e pergunta. Se ele está perguntando, ele está dizendo. Gente, olha só. A pergunta é a resposta. Eu vou voltar para a pergunta dele. Onde fica? Nestas terras novas. Ele está dizendo. Sabe quando você dá aquela pergunta para o filhinho? Você faz a pergunta já dando a resposta para o menino? Onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga lá no infinito o símbolo da redenção humana? Para ele falar do símbolo da redenção humana, das terras novas, ele já sabia. Só que ele não queria dar a resposta. Ele queria que o Iléu desse a resposta. Então lembra-se, o presunçoso vai sempre responder tudo. E quer ser o primeiro a responder. Mas o verdadeiro pedagogo, ele estimula no outro, para que o outro possa responder. E a pergunta dele, porque às vezes nós fazemos perguntas com o único intuito, humilhar o outro. Nessa pergunta dizendo, tu não sabes me responder. E Jesus fazia a pergunta, e na própria pergunta já vinha em anexo a resposta. Aí vem o nosso Iléu. Então, o símbolo da redenção humana, a cruz, mostrando que a única forma do nosso processo de evolução é através do sacrifício. E eu já sei que esse sacrifício é sacrificar orgulho, vaidade, egoísmo. Aí vem o Iléu, doce Iléu. Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vê no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. E quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes,
na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde o Brasil. Desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes, no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Olha a ação do nosso Senhor Jesus. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então o nosso Senhor Jesus nesse movimento de prece. É levar as mãos, ele está no Brasil, a pátria do cruzeiro, terra do cruzeiro, e ele faz uma prece aí. Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Iléu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Léo, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Trabalhar com Jesus é trabalho mesmo. Então ele pega Iléu e diz: Iléu, nós estamos descobrindo aqui um novo mundo. E nós temos aqui no oceano, atravessando o oceano, o velho mundo. O velho mundo precisa descobrir o mundo novo. Você, Iléu, vai reencarnar, você vai ensinar a navegação. A tua missão é ensinar a navegar. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho. Aonde está essa árvore? Aonde estava? Jerusalém, Israel, Palestina. Ele tirou de lá, que estavam matando, poldaram, cortaram. Está praticamente só o tronco. Mas não conseguiram matar essa árvore. Ele arrancou de lá e transplantou ela no Brasil para florescer. E olha o que ele diz. E lembra sempre disso. Trazer o evangelho para cá, ele fala que o símbolo é a cruz, que é sacrifício. Quando Jesus chama, ele em nenhum momento com Jesus é moleza, alegria, só felicidade e festa. Com Jesus, para a nossa condição, é verdadeiramente sacrifício. Quando é que eu sei que hoje, durante esse dia, eu estive com Jesus? Quando eu fiz um sacrifício.
Se ao decorrer do meu dia eu não fiz um sacrifício, eu não tive parte com Cristo esse dia. E às vezes um sacrifício é só aprender a calar a boca e não ofender. Então todos os dias ao final da noite eu tinha que parar e dizer: hoje eu fiz um sacrifício. Quando nós falarmos de sacrifício com Cristo, eu não estou falando em sacrifício na horizontal. Nós estamos falando de sacrifício na vertical. Sacrifício que me torna um ser humano melhor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Qual é a cara do brasileiro? Não temos. Você olha aqui, tem alguém que você jura que é africano, é brasileiro. Tem alguém que você jura que é japonês, é brasileiro. Tem alguém que você jura que é indiano, é brasileiro. Tem alguém que você jura que é um português, é brasileiro. Tem alguém que você jura que é um europeu, é brasileiro. E tem aqueles com os traços indígenas que são brasileiros mesmo, esse daí é da terra. Enquanto nós entramos em determinados países, a gente olha todo mundo do mesmo jeito. Você vai na Europa, louro azul, louro do olho azul, louro do olho azul, mudou, louro do olho verde, louro do olho verde, branco. Quando aparece alguém de corzinha, o pessoal, alguém diferente, né? Então o Brasil é essa união de todos os povos. E detalhe, você vem para cá e você vive a sua religião. Você vive a religião que você quiser. Se você quiser umbandista, é islâmico, é budista, é. E você cria uma comunidade, está todo mundo bem. Tem alguns lugares do nosso país que tu jura que tu está na Europa. Tem algumas comunidades que tu jura que tu está no Japão. E cabe todo mundo. Porque a ideia do nosso Senhor Jesus, desde o início, era a união dos povos, não a separação. Sob este céu serão entoadas as hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Iléu, te corporificarás na terra, tu vai reencarnar. Ele já diz assim: eu fui, tu também vai. No seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Quem era? Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transportados às imensidades desses oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo mundo. Ele vai reencarnar para isso. Vamos já descobrir quem será. Instalaremos aqui uma tenda. Ele está usando árvore, tenda. Tudo isso são nomenclaturas do Antigo Testamento. Tenda. Uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, que era quem? Os portugueses. Glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas. Quem eram? E mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão. Nós vamos estudar quem são. Lembra de Emmanuel, esteve aqui no nosso país, revestido a figura de quem? Padre Manuel da Nóbrega. A reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento de humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá.
no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Iléu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Então você vê que Jesus já tinha tudo traçado. Só que ele não é trator, ele é amor. O trator é aquele que vem atropelando todo mundo. Bora, vamos, vai fazer assim, tu faz isso, tu faz aquilo, desce aquilo, vai. Não combina com ele. Então ele chega manso, tranquilo, quietinho. Mas tudo já estava traçado. Ele sabia qual povo estava, qual povo viria. Consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. Todas. Daí a alguns anos, o seu mensageiro se estabelecia na terra, reencarnou, nosso Iléu, em 1394. O Brasil já tinha sido descoberto? Não. Então essa reunião aí, foi em que período essa reunião, esse encontro de Iléu com nosso Senhor Jesus? Essa visita que Jesus veio aqui, no começo do capítulo diz, é final do século XIII, que é quando terminam as cruzadas e ele vem. Então, antes de 1394. Bem antes. Tamanha a programação do mundo espiritual. Daí a alguns anos o seu mensageiro se estabelecia. Ele fala em alguns anos, então não foram séculos. Então vamos acreditar, se foi 1394, praticamente finalzinho do século, foi algum tempinho antes, né? Em 1394, como filho de Dom João I, a professora vai já nos explicar, e de Dona Filipa de Lencastre. E foi o heróico infante, daqui a pouco ela vai explicar também o que é infante, eu vou deixar por conta dela, de Sagres, que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além dos mares. O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova. Almas bem-aventuradas, pelas suas renúncias, se corporificaram nas costas da África flagelada e oprimida e, juntas a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com os seus sacrifícios e com os seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra, e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo, né? Então nós vamos agora estudar um pouco de história com a nossa querida professora e vamos fazendo as anotações. Caso haja dúvida, poderemos perguntar da professora com muito carinho. Então tá. Boa noite. Boa noite. Eu penso que para a gente entender realmente o Tratado de Tordesilhas, nós vamos voltar um pouquinho, continuando como a professora Amita, né? Nós vamos pegar as cruzadas. As cruzadas realmente elas acabaram no século XIII. Então a gente também tem que observar os donos do mundo, digamos assim. Começou com os babilônicos, depois os egípcios, né, que mandaram no mundo, digamos assim, e depois o grande Roma, o grande Império Romano, que dominou 800 anos
a terra. E as cruzadas, ela deu assim uma bagunçada. Eu vou falar como eu falo com meus alunos, tá, gente? Para vocês entenderem. Eles deram assim uma bagunçada no mundo. E quem mandava no mundo? Aí surgiu as potências da época, já no século XIV, início do século XV. Então, quem mandava nessa época no mundo? A Península Ibérica, Portugal e Espanha. Eles dominaram o mundo, tanto na parte militar, quanto marítima, quanto conhecimentos todos. Então, eles dominavam a terra conhecida, que é o Velho Mundo, a Europa toda, parte da Ásia e parte da África, porque China e Japão, eles eram totalmente desconhecidos, só vem ser mais tarde. Então, era só essa parte do mundo, se chamava Velho Mundo. Então, gente, Espanha e Portugal, os papas da época, todo mundo sabe, eles tinham um poder incrível, né? Que não era o Vaticano ainda, era Roma. Eles tinham um poder político, a decisão deles era muito poderosa, junto com os reis. Então, o que aconteceu? Em 1992, aliás, antes de 1492, antes que foi o Cristóvão Colombo chegou aqui nas Américas, o rei de Portugal, com a influência do Papa Alexandre VI da época, criaram um documento chamado Bula Intercoetera. O que essa Bula Intercoetera rezava? Que a 700 léguas da ilha de Açores, que eu não estou aqui com o mapa, senão eu mostraria para vocês, lá perto do Oceano Atlântico, a leste ficaria para Portugal e a oeste todinha para Espanha. Mas quem sabe o mapa já na cabecinha de vocês, é como se fosse a América do Sul, todas as Américas todinha para Espanha. E para Portugal ficaria só a ilha de Açores, a Ilha da Madeira, pouquíssima coisa para Portugal. Portugal não gostou nada disso. Quem ia gostar? Tudo para a Espanha. Aí o rei de Portugal disse, não, alto lá, vamos lá. Se a gente não sentar e resolver isso, a gente vai intervir militarmente, guerras, né, gente? Como sempre acontece no mundo inteiro. Então, o que aconteceu? A parte da América do Sul todinha pertencia à Espanha, e aí eles sentaram. E aí, na cidade de Tordesilhas, foi quando eles sentaram, lá na Espanha, né? E resolveram que que é o meridiano, gente, para quem sabe geografia, os meridianos, a Terra ela é toda dividida pelos meridianos e pelos paralelos, mas os meridianos é aqui na vertical. Que esse meridiano iria sair lá da Ilha de Açores e viria para hoje, eu vou falar Brasil hoje, como se passasse em cima do Pará, hoje, atual, Pará até Santa Catarina. O meridiano que seria o Tratado de Tordesilhas. Então, é como se o Nordeste todinho hoje, que a gente conhece o Nordeste, parte do Sudeste e um pouquinho lá do Sul, ficaria para Portugal. E o restante nós, Amazônia, o Mato Grosso e toda a América Andina seria da Espanha, né? Só que assim, gente, a Espanha ela começou a ficar falida, ela não conseguia, porque ele era um grande, muitos militares, né, muitos soldados, ele não conseguiu. E Portugal foi avançando, Portugal era muito mais militar do que eles, tinham mais barcos e tudo mais, as caravelas no caso, né? Então o Tratado de Tordesilhas foi em 1494. Só que Portugal, supõe-se, os historiadores, os livros falam, que eles já sabiam da existência do Brasil, porque Cristóvão Colombo chegou 2 anos antes do Tratado de Tordesilhas, lá na América Central. E a Espanha também sabia dessas terras novas, por isso que se chama Novo Continente, né? O Novo Mundo. Então, gente, o Tratado de Tordesilhas surgiu dessa disputa, né? Foi assinado entre as duas potências da época do século XV e parte do século XVI. Depois, o próximo mandatário do mundo vai ser a Inglaterra, né? Que as rainhas que dominaram
com seus corsários, com seus piratas, eles vão fazer guerras que vão propiciar que eles juntem muitas, riquezas. É aí que entra, antes do Tratado de Tordesilhas, entra a Dona Filipa e o Dom João I. Dom João I português e a Dona Filipa inglesa. Então, Portugal não era nada bom, de jeito nenhum. Por isso que dizem, por trás de uma piada, por trás de um jargão, sempre tem a história, quando ele diz assim, piada de português, porque Portugal tinha tudo, gente, tudo para ser uma grande potência como os Estados Unidos é hoje. E o que aconteceu? Isso eu já estou me reportando lá para o século XVIII, quando veio o advento da Revolução Industrial. Os reis de Portugal não aceitaram as máquinas, não aceitaram as manufaturas no território deles. Ninguém supõe por que eles fizeram isso. E a Inglaterra pegou tudo para ela. Então, por isso que dizem assim, que a gente ri muito das piadas do português, mas não é nem por isso, é porque eles foram meio bobos de não terem as máquinas e as manufaturas lá no país deles. Mas voltando lá para o século XV e XVI, antes disso, o Dom João fez um acordo com a Inglaterra. E para fechar acordo eram os casamentos que eles arranjavam. Aí é quando entra a Dona Filipa de Lancaster, né? Que ela era o quê, Dona Filipa? Ela era inglesa, né? Então, diz na história dela que ela era uma mulher muito virtuosa, muito culta, muito estudada, ela sabia latim, ela sabia francês, né? Toda aquela pompa, ela foi muito bem educada. E quando ela casou, que ela teve os 5 filhos, eu não sei se foi 5 ou 6, ela passou isso tudo para os filhos, os melhores poetas da época, os melhores pensadores, eles citam lá os nomes de alguns, eles influenciaram de forma benéfica aos filhos dela. Um que vai aparecer muito no livro é o Dom Henrique, né? O infante Dom Henrique, ele tem esse nome porque ele sempre foi muito generoso, muito bondoso, e a causa dele era levar o comércio do império dele e o cristianismo. Porque a base dele toda, que a mãe passou para ele, né, foi baseada em todos esses preceitos de bondade. Quase que o lema daqui a pouco lá da França do iluminismo, igualdade, liberdade e fraternidade, né? Então ele tinha, nem tinha sido ainda, a gente está avançando, mas ele já tinha isso, ele queria expandir. E foi quando ele pensou assim. Estava na época das grandes navegações, né, que até de uma maneira equivocada a gente diz que é descobrimento, na verdade é conquista mesmo, eles conquistaram. Eles vieram aqui, acabaram com os nossos silvícolas, nossos indígenas, né, acabaram com os guaranis, acabaram com os... Aqui na Amazônia, por exemplo, é sabido que tinha populações indígenas grandiosas, os incas, os maias, os astecas, foram assim dizimados. Na verdade, não descobriram não. Foi conquista mesmo, mas a gente diz de forma bem pejorativa que foi, exatamente, que foi, assim, descoberto, né? Então, o Dom Henrique, com essa visão de expansão, ficou conhecido nessa época como as grandes navegações. O meio de transporte era a navegação. Então, o que ele fez? Na cidade de Sagres, lá em Portugal, ele fundou uma escola de Sagres. E os alunos que iam para lá, ele pegava os alunos abastados assim que não tinha condição, ele era muito benevolente. Eles usam muito essa palavra para o Dom Henrique, o infante Dom Henrique, a benevolência. E como ele tinha uma inteligência exacerbada, assim, ele foi influenciado pelos pensadores da época, ele recrutou, digamos assim, se eu posso usar essa palavra, todas as pessoas, os alunos que queriam estudar na escola lá, né, onde ele fundou a escola de Sagres. Mas ele tinha esse pensamento que a mãe dele, digamos assim, influenciou de uma forma muito significativa na vida dele, para levar a expansão marítima, logicamente, para ele levar as coisas do pai, o comércio de Portugal, né, e o cristianismo. Ele tinha assim essa missão. Infelizmente, a mãe não chegou a vê-lo
sair e chegou a vê-lo a fundar a escola de Sagres, mas assim, é sabido também, vocês sabem, que a peste negra, ela dizimou quase que metade da população europeia. A mãe morreu, inclusive, de peste negra. Tá, gente? Se eu ajudei em alguma coisa. Eu li um livro, eu não lembro agora, eu não sei se foi do Carvajal, Frei Carvajal, que ele diz que enquanto os portugueses estavam igual caranguejos, chafurdando nas costas, mas assim, ele comparou, tentando conseguir as coisas, os espanhóis, eles estavam fundando escolas. Gente, eu como professora, eu sei que, por exemplo, a Colômbia está melhor em educação do que nós. A Argentina, em qualquer esquina da Argentina tem uma livraria. Porque enquanto os portugueses estavam chafurdando e tentando conquistar os terrenos que hoje tem a figuração do Brasil, vocês sabem, o Acre não era nosso, a Guiana Inglesa não era, a parte do Amapá, do Pará, no norte do Brasil, não tinha essa configuração. Fomos conquistando. E os portugueses, os espanhóis, eles não estavam muito interessados. Depois que eles acabaram com os incas, com Atahualpa, os maias, os astecas, né? Eles se preocuparam muito em fundar escolas, olha só. E os nossos irmãos, eles leem mais do que nós. Em educação, eles estão melhores do que nós. Eles se preocuparam muito em território. O nosso território é imenso, gente, é gigante mesmo. O sul do Brasil, nós conquistamos mesmo do Uruguai, do Paraguai. O Uruguai se reduziu a isso. E o Brasilzão lá, né? Então é por isso. O espanhol, ele já não estava, militarmente ele perdeu, digamos assim, de Portugal. Que tinha uma tropa maior. Né? Tinha uma tropa maior. Alguma outra pergunta? Então, obrigado, tá, gente? Nós que agradecemos. Maria Elisa, quer completar com alguma coisa da pesquisa? Mita, quer complementar alguma coisa? Não, é só para dizer que isso que ela falou dos portugueses é verdade. O que é que eles faziam? Né? Eles mandavam expedições. Eles mandavam as expedições, por exemplo, aqui, que nós estarmos falando espanhol. Nós outros teremos, então, graças a Deus que não. Então, aí, o que é que eles faziam? Enquanto os espanhóis estavam tirando ouro, que era mais fácil, e aqui parece que não tinha nada, vamos colocar entre aspas, ele mandava as expedições e faz assim, faz um forte. Aí faz um fortezinho, que é o lugar da barra. Só isso, aí fica aí. Tu fica aí. Aí vai lá no Pará e faz outro fortezinho e fica aí. E foi aí que foi fazendo que quando os espanhóis também que estavam perdendo, quando eles abriram o olho, eles já estavam. Aí, e outra coisa aqui também, que os portugueses faziam, que faz parte da coisa, eles se misturavam com os nativos. Os ingleses, aonde eles vão, que eles iam fazer a colonização, eles não se misturavam com os nativos. Onde ficou o tratado aí, já que eles tinham feito um acordo? Mas o tratado, a linha, ela é imaginária. A linha é só no mapa, de verdade. Na prática, quem chegou primeiro, né? Aí passei a fronteira. Tinha uma linha aqui, eu nem vi. Então, a linha é imaginária. O tratado era só no papel. A linha era imaginária. Então, assim, o que é interessante da história, que eu acho é assim, Portugal, naquela parte na virada do final do século XIII, XIV, que quando começam as navegações, Portugal era pobre. Mas só que ele é rodeado de mar, né? E a gente vendo esse lado espiritual é legal, quer dizer assim, com todo aquele mar, o que eles faziam? Nada. Só o infante que um dia olhou e disse, gente, tem um mar aqui. Acho que quer dizer alguma coisa. Né? Uma bola a gente podia navegar, né? E aí ele fundou a escola de Sagres. Não, é impressionante isso, né? Quando a gente estuda a história é impressionante. Mas quando tiver esse lado espiritual, a gente vê assim mesmo,
Português é meio português mesmo, naquele mazão. Eles eram pobres de uma redeci. Primeiro que era uma coisa só, a Península Ibérica. Depois que eles dividiram em Portugal e Espanha. Depois que eles olharam, que o Henrique veio e olhou e disse, gente, tem uma aqui. Se você olhar... Eu preciso Jesus mandar, né? Pois é, mano, vai que parece que eles são portugueses. Esse povo lá. Tu manda tirar. Se você olhar no mapa, Sagres fica bem na pontinha. E aí ele construiu aquela escola e pasme-se, depois da navegação do século XIV e XV, essa escola morreu. Para onde ela vai? Já era para outro lugar, vai para a Inglaterra. A Inglaterra vai ter a maior armada, a maior frota, que antes era de Portugal. Interessante. Depois a Inglaterra pegou essa armada e mandou no mundo. Ela só deixou de mandar no mundo a Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial, que aí muda a ordem mundial. Então isso tudo, né, vai uma sequência e é muito interessante. Alguém quer ajudar, perguntar, questionar? Foi boa a nossa aula de história? Professora é show? Nossa outra professora ali também ainda brincou, né? Desculpa, muito feliz de ter contribuído, viu, vocês? Nós também. Vai contribuir mais, não se preocupe não. Alguém teria pergunta aqui desse lado? Pergunta? Se matou tanto índio, qual era o objetivo deles? De se dizimar tanto índio, de chegar e destruir tudo. Tem alguma explicação? Primeiro eles achavam que os índios não tinham alma. Tu já pensaste? O negro também, né? E nem a mulher. Nem a mulher. Eles não tinham alma. Eles consideram. Eu até sugiro que vocês assistam um filme chamado A Missão. A Missão, nossa, se vocês assistirem, é com a história dos jesuítas, que alguns jesuítas, como eles são maravilhosos. Quem já assistiu esse filme? A Missão. Gente, poucas pessoas, né? Eu também não assisti, não. Vamos marcar uma pipoca para assistir A Missão. Eu sugiro. Inclusive, eu tenho o DVD que eu coleciono. Os já filmes estou na fila. Já faz um estudo. Sim, que aí eu sugiro que a gente assista A Missão, que vocês vão ver a chegada justamente do Tratado de Tordesilhas, porque tem outros tratados. Depois do Tordesilhas veio o Madrid, o Maastricht. Hoje a gente não tem mais os tratados, já é outras coisas, né? Mas veio outros tratados depois do Tordesilhas. O Tordesilhas foi importante para o Brasil, mas depois disso tem outros tratados, ela sabe disso. Então, assim, os índios, primeiro, para eles não tinham almas. Não tinham almas. Os índios guaranis, por exemplo, eram maviosos, eles tinham uma voz. Eles construíam violinos de forma maravilhosa. Os índios? Os indígenas guaranis. Menino. É verdade. Então eles cantavam assim, parece cantores de óperas, tenores. E os reis diziam assim, é nada, isso aí é tipo papagaio. Ele está imitando, ele não tem alma. Agora, essa criatura não tem alma, não é de Deus. Ele está imitando um som da natureza como um papagaio faz. Então eles classificavam os índios dessa forma. Então, já que o índio não tem alma, é preguiçoso, é indolente, porque o índio não tinha... Ele não achava, por que eu vou acumular? Se eu vou lá na selva e pego só o que eu quero, se eu vou no rio, eu pego só para me consumir. Para que eu tenho que acumular? Ele não tinha aquela ideia do europeu de acumular os bens. Então, por isso que eles eram tratados como indolentes, preguiçosos. E para eles, então, tanto faz. Foi massacre, gente. Aqui no Amazonas, as nossas tribos dos tarumães, a Juricaba, que foi um herói. Gente, só para você ter uma ideia, a Juricaba morreu na boca de um canhão. Eles colocaram a Juricaba num canhão e dispararam. Então, as atrocidades que eles fizeram com os indígenas. Foi terrível. É assim também, por que buscar, também tem um plano divino, né? Não sou nem coisa, mas assim, historicamente é assim. Primeiro, tudo isso que ela falou, e depois é que é o seguinte, os índios não foram escravizados. O índio nunca aceitou a escravidão como o negro aceitou, primeiro fato. E segundo, essa dizimação não foi também só por guerra. Quando eles vinham de navio, nas caravelas para cá, qualquer doença, essa mistura de povo, qualquer doença que eles traziam, ele matava todo mundo. Índio morria de sarampo, de febre, de catapora, que eles não tinham imunidade para isso. Então, muito povo indígena foi dizimado por doença, uma gripe.
Eles vinham da Europa, eles já tinham Passado por tantas patologias. imunidade para catapora, para sarampo, rubéola, para essas doenças que você tem uma vez e o índio nunca teve. Quando juntou os povos e quando um pegava, tu sabe, quando a gente não sabe, dizima. Muitos povos também foram assim, não só por guerra. Isso que a professora falou, de realmente os índios não terem alma, não é? Tanto prova o seguinte, que até hoje o Brasil tem mais de 150 idiomas e a gente só conhece realmente o português. Mas tem mais de 150 idiomas. Quais são esses idiomas? Os idiomas das tribos indígenas que foram, como a Mita falou, que foram acabadas por conta de doenças mesmo, porque eles não tinham imunidade. Então os europeus foram chegando e trazendo todas as doenças, varíola, gripe, sarampo, tudo, entendeu? E hoje, graças a Deus, tem um grupo, não é, do Rio Grande do Sul que está resgatando esses idiomas indígenas. Idiomas que tem tribos que só tem 3, 4 pessoas que conseguem ainda falar do tempo do descobrimento. Aqueles idiomas nativos mesmo, de tribos que não existem mais, mas que ainda têm remanescentes, já na 5ª, 20ª geração, que ainda mantém. Então, eles estão resgatando esses idiomas, mais de 150 idiomas no Brasil. Quer dizer assim, eu estou aqui tentando entender perante o Espiritismo. Tudo isso que aconteceu era porque estava previsto. Essa dizimação... Não assim. Por exemplo, lembra que nós temos o livre-arbítrio. Então, há uma programação. Nessa programação, nós vamos estudar mais lá na frente isso. Existem os abusos. Por quê? Porque o ser humano, ele tem o livre-arbítrio dele. Então, por exemplo, quando nós vamos estudar um pouco sobre aquele Império Romano, era uma programação da espiritualidade superior. Qual era a programação? Era que não houvesse divisão de países, que tudo se tornasse uma só nação. Essa era a missão de Roma, só que Roma falhou. Então, o Brasil, ele tem uma missão, mas o fato de Jesus nos ter dado essa missão, ele não dá o diploma de vocês vão fazer 100%. Entendeu? Então, temos uma missão. Se iremos realizar ou não, aí depende do povo, da humanidade que está aqui no Brasil. Livre-arbítrio. Entendeu? Então, não é assim. Nunca no mundo espiritual vai haver uma programação, você vai nascer para fazer guerra. Você vai nascer para descobrir os negros e começar a escravização. Você vai ver o quanto Iléu sofre com o movimento de pegar um humano e escravizar de forma cruel. Entendestes? Então, existem os abusos. Uma missão não tira o livre-arbítrio de uma nação. Não é à toa que os haitianos estão vindo para cá, os venezuelanos, quer dizer... Sim, mistura. Como nós também tivemos esse mesmo movimento, agora recente na Europa. A Europa também está recebendo vários irmãos de outras nacionalidades. Fala, Mita. É que assim, desse plano espiritual é interessante ver, bem como a professora falou, que assim... Ninguém entende esse tamanho, historicamente falando, esse tamanho continental do Brasil. É um tamanho gigantesco. Que quando começaram a descobrir que aqui tinha ouro para o Brasil, as coisas, todo mundo quis um pedaço. A Holanda veio, todo mundo queria um pedaço, a Espanha queria o dela, todo mundo queria um pedaço, mas como ele conseguiu ficar desse tamanhão e com essas 150 idiomas, a gente de norte a sul fala o mesmo idioma. Então, fora essas regionalidades, eu posso sair daqui e lá no Rio Grande do Sul e me comunicar. Se eu estiver na Europa e sair a mesma distância que eu estou daqui, não vou nem para o Rio Grande do Sul, daqui para Brasília, já é outro idioma. Já é outra guerra, já é outra etnia, já é outra coisa. E aqui não. E assim, historicamente, é bem como ela disse, os portugueses também não eram essa genialidade para manter tudo isso. Também não tinham tudo isso de recursos. Só a gente compreendendo isso, que assim, só uma intervenção divina
para isso ficar junto e unido. Que, se vocês não E sabem, nós mais sabemos- tarde, depois, o Rio Grande do Sul quer se separar. Exatamente, lembra? Né? Quer se separar e diz, tu não vai, amarra. Atraca vocês tudo aí juntos. Mas Jesus disse não. Vamos? Que delícia, gente, é uma delícia. Aí eu entendo quando nosso Senhor diz que o trabalho dele é um trabalho de várias mãos. Então, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, esse nosso estudo será assim, um estudo com muitas mãos ajudando. Então, se você quiser também fazer parte, pesquisa, traz o material para a gente e participa dessa construção, desse estudo, porque é muito rico. Ficar sobre a cabeça só de um não vai dar conta. Você vê que a professora traz, a Mita traz, nossa irmã Lu traz. Eu fiquei na condição de estudante, que tudo para mim é uma delícia, né? Eu acho maravilhoso isso. E nesse movimento de várias mãos, e aí sim nós vamos enriquecendo. Eu tenho certeza, se a professora aplicar uma prova, iremos tirar 10, né, professora? Que bom. Muito obrigada pela sua participação. Professora, ele quer saber seu nome. Eu adoro professora, mas diga seu nome. Nadir. Professora Nadir. Obrigada, professora. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais esse encontro. Então vamos envolver a nossa querida irmã Zaneide, que será responsável em nos conduzir na oração. Que possamos fechar nossos olhos carnais nesse momento, elevar nosso pensamento a Jesus em agradecimento por essa riqueza de informações dada por tantos irmãos aqui presentes, dizendo assim: Senhor da misericórdia, Senhor Jesus, tão grandioso, Senhor, é esse estudo. Tão grande é todo esse trabalho, tão rico de informações. Muito obrigada, Senhor da vida, por nos dar essa oportunidade, sabendo nós que já estivemos juntos estudando, mas pela Tua misericórdia estamos novamente. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos internalizar dentro do nosso coração todas essas informações, vivenciando cada momento, cada informação, cada estudo. Obrigada, Senhor, só temos a Te agradecer por essa bondade infinita. Obrigada, Mãe Santíssima, aos amigos espirituais, nossos anjos guardiões. Muito obrigada a todos, dos dois planos da vida, encarnados, desencarnados, que estão à frente desse trabalho. Dai-nos, Senhor, o entendimento necessário. Ajuda-nos, Senhor, para a compreensão devida. E fortalece a nossa boa vontade para estarmos juntos na próxima semana, estudando esse livro maravilhoso. Muito obrigada por tudo. Leva-nos em paz, Senhor, aos nossos lares. Ajuda-nos a fortalecer nossa fé a cada dia. Que assim seja. Até o nosso próximo estudo.